Hoje de manhã, a Polícia Federal anunciou que prendeu terroristas, teve mandados de prisão contra terroristas do Hezbollah, que é um grupo libanês no Brasil, e que eles estavam aí, um deles estava voltando do Líbano e que ele já tinha ali um plano para executar um atentado terrorista no Brasil contra judeus, contra sinagogas, tudo mais. A primeiro olhar, você fala, pô, muito estranho, mas muito estranho mesmo. Você pode deduzir algumas coisas. Primeiro, será que o Hezbollah e esses grupos aí estão planejando uma série de ataques terroristas em diversos países para se vingar do que está acontecendo em Gaza? Será que é essa a maneira deles aí de se vingarem? Ou seja, estão matando em Gaza, a gente não vai atacar Israel porque tem lá porta-aviões estadunidenses, tem lá um submarino nuclear, tem inúmeros equipamentos dos Estados Unidos que fazem com que nenhum míssil verdadeiro, assim, nenhuma bomba grande consiga adentrar Israel, então vamos atacar em outros países. Aí você até pensa, pô, será? Mas no Brasil? Estranho. Aí começam algumas questões. A primeira, a Polícia Federal não deu nenhum detalhe. A segunda, geralmente quando tem uma operação importante assim, a gente está falando aí de um ataque de um grupo, um ataque terrorista de um grupo no Brasil, o ministro da Justiça é o primeiro a aparecer falando. E o Flávio Dino simplesmente se calou sobre isso tudo, não falou nada. Ele publicou hoje uma foto com o presidente da Interpol, que é um bolsominion. Para quem não sabe, a Interpol, tanto o presidente quanto o vice-presidente, foram indicados aí por governos de extrema-direita. Então quem indicou o presidente da Interpol foi o governo Trump, o vice-presidente quem indicou foi o Bolsonaro. Então a Interpol é de extrema-direita, por isso que o Alan dos Santos não é preso lá nos Estados Unidos e não é colocado na lista vermelha da Interpol, viu? É o mesmo para o Oswaldo Eustáquio e para outros aí. Pois bem, o que acontece? O Flávio Dino conversou com ele, mas não falou nada sobre esse caso aí. Achei mais estranho ainda. Como é que tem uma coisa tão importante? Olha, o assunto dos últimos 31 dias é a guerra na Palestina, é o massacre dos israelenses aos palestinos. E aí, um grupo ali que está envolvido indiretamente, não está envolvido aí nesse massacre e nem no ataque que teve antes a Israel, mas está ali na região, que é o Hezbollah, vai atacar o Brasil. E o ministro não fala nada. Mais estranho ainda. Tá, aí chega a Globo e faz às vezes de porta-voz dos Estados Unidos. Vamos lembrar, essa operação toda, segundo aí foi anunciado pelo governo de Israel, ou seja, pelo bolsominion de Israel, o Netanyahu, essa operação foi feita pela Agência de Inteligência de Israel em conjunto com a inteligência dos Estados Unidos, aí você pode falar CIA, em conjunto com a Polícia Federal. Aí, olha, se eu tinha uma pulga atrás da orelha, agora virou um vespeiro atrás de cada orelha. O quê? Os mesmos que estão promovendo um massacre dizem agora que quem está contra o massacre queria atacar o Brasil. Tá legal. Junto com os Estados Unidos, que é quem está financiando o massacre. Porque o que acontece hoje é o seguinte, o Joe Biden dá o dinheiro e o Netanyahu vai lá e joga as bombas e mata as mulheres e criancinhas. E a imprensa, que é subserviente aos Estados Unidos, vai lá e tenta passar pano de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Por exemplo, quando morrem os palestinos, a mesma matéria da Globo que falou, olha, tá morrendo muita criança porque as palestinas aí têm 4 filhos, cada mulher tem 4 filhos, por isso que morre tanta criança, viu? Essa mesma matéria falou, olha, foram 1000 e tantos israelenses brutalmente assassinados pelos terroristas do Hamas e pouco mais de 9.000 palestinos que perderam a vida. Os israelenses foram brutalmente assassinados por terroristas. Os palestinos não, eles perderam a vida. Pouco mais de 9.000. Não é, né? Nossa, 9.000 contra 1.000. Não. Pouco mais de 9.000 aí perderam a vida. E tem muita crença que eles têm muito filho. Esse é o negócio. Não é que estão matando inocentes, civis. Não. Esse é o problema. Se não tivessem filhos, estaria matando adultos. Ó, que coisa. A culpa é deles. Pois bem, aí o que acontece? A Globo chega e fala, olha, não teria ataque do Hezbollah no Brasil, é um grupo libanês. E aí escalam o jornalista libanês, que é o Guga Chakra. Ele vai lá e fala, olha, não teria um ataque do Hezbollah no Brasil se não tivesse o aval do Irã. E aí é para o Brasil cortar as relações com o Irã imediatamente. O Brasil apoiou a entrada do Irã nos BRICS. E aí o Irã vai lá e faz isso com o Brasil, tem que cortar relações. O quê? Peraí, então vamos lá. A CIA, que
que é a central de golpes, a inteligência americana que já espionou todos nós, a CIA espionou todos os cidadãos aí brasileiros por muitos e muitos anos, a CIA vai lá e diz para a Polícia Federal que tem alguns terroristas do Hezbollah, junto com o governo bolsominion de Israel, que está matando, assassinando pessoas aí numa velocidade jamais antes vista. Tá, e aí o porta-voz oficial dos Estados Unidos, extraoficial, não é oficial, extraoficial, vai lá e diz, ó, o Brasil tem que cortar a relação com o Irã, viu? Porque ó, o Irã queria atacar o Brasil. Mas não faz nem sentido. Isso tudo um dia depois do ministro dos Direitos Humanos do Brasil engrossar contra Israel e do governo Lula engrossar contra Israel, porque até então, muita gente, principalmente de esquerda, tá falando Lula tem que cortar relações com Israel, Lula tem que cortar relações. E eu tô falando aqui, gente, calma, tem 34 brasileiros lá. A imprensa, a própria Globo, e o resto da imprensa brasileira que serve aos Estados Unidos, faz o papel de desumanizar esses 34 brasileiros. Você sabe o nome de algum deles? Sabe a história de algum deles? O rosto, talvez de um ou dois você tenha visto, os outros não. Por quê? Porque se eles morrerem, se a Globo começar a mostrá-los e eles virarem, nossa, tá, todo mundo fica pensando, coitados deles, estão ali nessa situação, nossa, amanhã e depois eles morrem, as pessoas vão falar, pô, esses israelenses são os assassinos, esse governo terrorista assassino de Israel. Então pega mal. Não pode. Tem que desumanizar. É um número, 34. Assim como muitas vezes a imprensa fala, é número, não são pessoas, é um número, 34 brasileiros. E aí você vê até a esquerda falando, pô, danem-se eles, tem que condenar Israel. Ou seja, danem-se 34 vidas, o que importa é o nosso discurso, é a notinha de repúdio. Repudiamos. Mudou alguma coisa? Nada, mas repudiamos. Mudou que os brasileiros vão morrer, mas repudiamos. É isso, até parte da esquerda. Eu vi uma parte da esquerda aí atacando o ministro dos Direitos Humanos, o Lula, o Silvio Almeida, dizendo que ele é cachorrinho dos Estados Unidos, ele não fala um A contra Israel. Pô, se ele falar, os brasileiros já estão lá praticamente sequestrados. Vão morrer. Jogaram fósforo branco nos brasileiros. Fósforo branco é uma arma química proibida no mundo inteiro que os Estados Unidos forneceram para Israel, tá? Então, 2 estados terroristas aí. E aí, tem isso. Aí, de repente, quem está contra Israel nisso aí, lá no Oriente Médio? Quem está liderando aí uma contraofensiva dos árabes contra Israel? Isso na ala da diplomacia é o Irã. De repente, Israel e Estados Unidos jogam o Irã contra o Brasil. O Brasil, que é o país que é o principal responsável pelo crescimento dos BRICS em 2023, foi a mudança de governo no Brasil, a entrada da Dilma no Banco dos BRICS. Isso possibilitou que o Banco dos BRICS conseguisse finalmente começar o seu projeto de desenvolvimento mundial. Mais de 40 países já declararam aí que querem entrar nos BRICS. Mais de 20 já assinaram lá, começaram a fazer a tramitação aí dos documentos para entrarem nos BRICS. 6 foram admitidos, entre eles o Irã. E aí os BRICS começam a controlar 45% da produção de petróleo mundial, 45% das reservas de petróleo mundiais e 66% do transporte de petróleo no mundo. E aí, justo a região onde estão tentando fazer um novo canal ali para transportar petróleo, que é Israel, passando ali por parte da faixa de Gaza, começa a ter uma guerra. E aí o Irã, que é dos BRICS, é o responsável por atacar o Brasil. E aí quem prende é a Polícia Federal, de maneira que o ministro não se pronuncia, ninguém se pronuncia e fica a versão da imprensa que é porta-voz dos interesses americanos, que olha, terroristas do Hezbollah tentaram atacar o Brasil. Os grupos bolsonaristas estão em polvorosa. Todas as imagens que eu vi, assim, memes sobre isso, tinha sempre no cantinho o logo de Carla Zambelli, Carlos Jordi, Brunini, de deputados bolsonaristas, as equipes deles falando, tá vendo, a gente avisou, tá vendo, olha esses terroristas ligados ao PT querem atacar os judeus no Brasil, tá vendo? Aí a Globo vai lá e solta uma nota da Associação Israelita no Brasil dizendo que, olha, cresceu o antissemitismo em 1000% neste último mês. Quem diz é a Associação Israelita, aquela que o Bolsonaro foi lá fazer discurso racista antes dele ser presidente, eles aplaudiram de pé, riram das piadas racistas do Bolsonaro, quando ele falou que, olha, cada negro pesa 7 arrobas, esses quilombolas aí, riram. Quando ele falou, eu tive 4 filhos, aí deu uma fraquejada, a quinta nasceu mulher, eles riram. Esses aí estão dizendo que o antissemitismo cresceu no Brasil, porque para eles, se você falar Israel é um estado terrorista, você na hora
antissemita. É isso que eles fazem. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita, esses genocidas, esses apoiadores de genocídio, esses passadores de pano de genocídio. Todos eles vão cair. Siga. Falou.